Olá pessoal, meu nome é Myron Angel, eu dou aula de circo e teatro no Colégio Marista Diocesano. O professor Edinho me convidou para falar um pouco sobre a minha experiência com o teatro. Eu comecei a fazer teatro quando eu tinha uns 17 anos. Foi no grupo de teatro da Fosfértil. Depois disso, eu comecei a estudar o teatro de rua. Depois, eu me interessei pelo circo e depois juntei as duas coisas, o circo e o teatro. Essas duas artes são complementares porque elas estão dentro das artes cênicas, como a dança e como a música, também como complemento, mas como áreas distintas também. Você sabe, por um acaso, qual que é o símbolo do teatro? Vou dar 5 segundos, hein? Então, o símbolo do teatro são as máscaras. Mas por que será que as máscaras representam o teatro? As máscaras eram utilizadas na Grécia Antiga, lá no teatro moderno, era o teatro de arena. Você se lembra que na nossa escola também tem um teatro de arena? Então os primeiros teatro físico, espaço físico, foi aquele formato de teatro. Era uma arte para o povo e os artistas usavam máscaras em formas de cone que projetavam a voz do ator para toda a população que estava assistindo. Então esse é o primeiro ponto das máscaras como símbolo do teatro. O segundo é por conta da expressão facial, por conta dos sentimentos que nós expressamos muito pelo rosto. Vamos fazer um exercício então? Muito simples. É assim. Eu vou fazer uma expressão e você vai ter que adivinhar qual que é esse sentimento que eu estou expressando com o rosto, hein? Vamos lá. Certo? Vamos para o próximo? Certo? Vamos para o próximo. Próximo. E aí? Conseguiram adivinhar quais eram os meus sentimentos? Quais foram as minhas expressões? Que tal um outro jogo? Agora vocês têm que me imitar, certo? Tudo que eu fizer com o rosto, você também tem que fazer, hein? Vamos lá, começando. E aí, conseguiu? Legal, né? Então o primeiro ponto que a gente tem dentro do teatro são os sentimentos. E depois, qual seria o próximo ponto que a gente pode falar sobre o teatro? A voz. A voz é o segundo ponto, super importante no teatro. Por isso que nós temos que trabalhar a voz, fazer exercícios de canto, exercício para aquecer a voz, exercícios de projeção de voz, exercício de dicção. Aposto que vocês já viram alguma coisa disso com o tio Edinho, aposto. Então vamos tentar um outro exercício, um outro jogo, um outro desafio, hein? Eu falo e vocês repetem, certo? Vai ser assim então. Eu tagarelarei. Tu tagarelarás. Ele tagarelará. Nós tagarelaremos. Vós tagarelareis.
Eles tagarelarão. Tá vendo que eu exagerei bastante, né? Abri muito a boca. É justamente para a gente fazer essa ginástica, esse trabalho com as articulações, para quando a gente for falar normal, a gente manter essa dicção, essa clareza na voz, sem precisar de ficar abrindo demais a boca, né? Fica uma coisa esquisita, né? Mas é necessário fazer esse tipo de exercício para nós trabalharmos essas articulações que nós temos aqui na nossa caixa de ressonância. Legal? Um pouco mais rápido agora, hein? Eu tagarelarei. Tu tagarelarás. Ele tagarelará. Nós tagarelaremos. Vós tagarelareis. Eles tagarelarão. Conseguiu? Mais rápido então, hein? Eu tagarelarei. Tu tagarelarás. Ele tagarelará. Nós tagarelaremos. Vós tagarelareis. Eles tagarelarão. Legal, bacana. E pra gente fechar essa nossa conversa, porque tem muitos pontos, né? Os sentimentos, a voz, depois a gente vai entrar o corpo expressando junto do movimento, junto com a voz, esse corpo que vem, esse corpo que constrói o personagem, né? Cada personagem tem um jeito de ficar. Por exemplo, o Corcunda de Notre Dame. Qual que é o corpo dele? Se eu fosse representar o corpo do Corcunda de Notre Dame, como que eu ficaria? É diferente se eu for representar a Branca de Neve, por exemplo, que é uma princesa. Diferente se eu for representar um guerreiro. Então, o corpo vai falar muito também da personagem. E o que mais que nós temos dentro do teatro para construir uma peça teatral? O figurino, também super importante, o cenário, nós temos a iluminação. Então, são várias coisas que nós necessitamos para construir um espetáculo, para fazer teatro. Mas nós podemos fazer teatro de uma forma muito simples, apenas com um ator e a plateia. Não existe teatro sem plateia. O teatro só existe com a presença do público. E para a gente fechar, um detalhe importante do nosso, o que eu chamo irmão do teatro, que é o cinema, a televisão. A diferença mais clara entre o teatro e a televisão é o quê? Alguém sabe? Muito simples. A diferença entre o teatro e o cinema é que no teatro a apresentação é ao vivo, as pessoas assistem naquele momento, e na TV nós temos a presença da câmera, que o telespectador pode assistir quando ele quiser, pode repetir, ver de novo. Então, a única diferença essencial entre o teatro e o cinema é esse. Claro que vai ter um monte de questões técnicas que vão diferenciar um do outro, mas nós estamos falando na essência. E você sabia, para você fazer um comercial ou gravar um filme ou uma novela, uma série, você precisa de um DRT? O que é isso, esse DRT? É um registro parecido com o do advogado, por exemplo, que tem que tirar o registro da OAB, o engenheiro que tem que tirar o CREA, o artista, o ator tem que tirar DRT. E eu tive que ir lá em BH para tirar o DRT. E sabe como é? Você faz uma prova escrita sobre teorias do teatro, sobre os dramaturgos, sobre os pesquisadores do teatro. E depois você tem que fazer uma cena, um monólogo. E depois você ainda tem que fazer jogos teatrais com todos que estão ali fazendo a prova junto com você. Então, olha só. Para você fazer TV, você vai ter que tirar um DRT. Sabia disso? Legal, não é? Então tá bom. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha trazido informações legais para vocês. E podem contar comigo, vocês sabem onde me encontrar. E até a próxima.